do Big Bang diz que o universo surgiu depois de uma enorme explosão de toda a matéria que existia há bilhões de anos atrás. Depois, o planeta Terra foi formado e apareceram as formas mais primitivas de vida. Há 541 milhões de anos, entramos na Era Paleozoica. Nessa era, surgiram os primeiros peixes, anfíbios, insetos, as florestas e os continentes se uniram num único megacontinente, chamado Pangeia. Os primeiros fósseis achados em Pernambuco são dessa era. Os fósseis encontrados na bacia do Jatobá são exemplos de que a vida na Terra passou a ser mais diversificada. Surgiram organismos com esqueletos para se proteger dos predadores e se adaptar ao meio ambiente, como essas conchas de invertebrados marinhos, que viveram há 380 milhões de anos no mar com água rasa e fria, que cobria quase todo o estado. Na bacia do Jatobá também foram encontrados fósseis de 150 milhões de anos atrás, já na era Mesozoica. Nessa época, boa parte de Pernambuco tinha rios e lagos, formados com a separação dos continentes. Neles viviam peixes de até 2 metros de comprimento, além de tubarões e crocodilos. Olha aqui esses dentes do tubarão e parte da espinha e carapaças do crocodilo da época. Foram encontrados no município de Bibirim. É um registro raro no Brasil, do período Jurássico. Então, todos os fósseis que a gente encontra quase sempre são espécies novas, né? E é super interessante investir nesse tempo, nesse intervalo de tempo em que a sedimentação e os fósseis são reflexos da fragmentação Brasil-África. Ainda na bacia do Jatobá foram encontrados troncos fossilizados de árvores. Esses troncos têm aproximadamente 135 milhões de anos. Foram encontrados no município de Petrolândia, no sertão de Pernambuco, durante a construção da barragem de Itaparica, nos anos de 1980. Eles iam ficar debaixo d'água, mas um professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco lutou para trazê-los aqui. O professor Geraldo Muniz, no ano de 1983, em trabalhos de campo, com alunos da disciplina de paleontologia, eles fizeram um resgate desse material para evitar que eles ficassem embaixo d'água, né? É muito importante para nós paleontólogos e, de uma forma geral, para a sociedade pernambucana, para a sociedade brasileira, ter esse registro, porque esses troncos estão contando a nossa história, estão contando a história de como que era a vegetação, de como surgiram as florestas atuais. O Jardim dos Fósseis tem mais de 100 troncos de coníferas. Elas são árvores parecidas com os pinheiros de Natal e indicam que houve uma mudança drástica na vegetação ao longo da história. Atualmente a gente não tem essas árvores lá. Tem alguns arbustos, tem ervas e são muito diferentes, mas aqui a gente tinha árvores muito grandes. Dá para ver pelo diâmetro delas, então eram umas florestas. E outra, elas eram um grupo de plantas completamente diferentes, porque a gente tem aqui predominância de coníferas. Coníferas a gente tem atualmente elas nas latitudes altas ou nas grandes alturas, né, nas grandes altitudes. Na bacia do Araripe, pesquisadores encontraram fósseis da Era Mesozoica, também conhecida como a Era dos Dinossauros. Nós tínhamos dinossauros de vários portes. Tanto o titanossauro, que era um animal enorme, porém herbívoro, como um animal de pequeno porte, como é o caso do Velociraptor, e era carnívoro. Só que as pessoas pensam que nessa época jurássica só os dinossauros estavam lá. Não, nós tínhamos outros seres vivos, né? Foi a época do surgimento das flores. O único dinossauro pernambucano foi encontrado em Araripina, uma Irisquia assimétrica. Ele era pequeno, muito ágil e tinha penas. Pesquisadores acreditam que se alimentava de pequenos vertebrados e insetos. Os fósseis do exemplar encontrado aqui foram levados para a Alemanha. Ele está em exibição no Museu Estadual de História Natural da cidade de Karlsruhe.
Mas a coleção da Universidade Federal de Pernambuco guarda as garras e parte do osso da asa de um anhanguera, um pterossauro com mais de 110 milhões de anos. Não era um dinossauro, era um réptil que voava. Esses fósseis foram encontrados nos municípios de Araripina e Exu. Na Federal também estão os cascos das tartarugas mais antigas do mundo. Chamam a atenção pelo bom estado de preservação. Nessa preservação excepcional, a gente tem até um exemplo, né? Nós temos a preservação de, por exemplo, peixes cartilaginosos, né? Totalmente articulado, como essa raia, né? A Yansan borlini, que além de tudo ela seria um exemplo de que o sertão já foi mar há 110 milhões de anos atrás, na região do Araripe, né? Esse fóssil foi coletado em Araripina. Para falar da parte da Bacia da Paraíba que fica em Pernambuco, fomos até a ilha de Itamaracá, numa manhã de maré seca. Parecem pedras comuns de praia, né? Mas são rochas com mais de 50 milhões de anos. Surgiram após a grande extinção dos dinossauros e os continentes já estavam separados, mas não tão longe como os 8.500 quilômetros de distância de hoje. Nessa época aqui, a África estava a mais ou menos 1 quilômetro de distância da costa brasileira. A área de estudo da chamada Formação Maria Farinha é o registro da recuperação da vida após a extinção. As rochas trazem marcas de uma antiga fauna de invertebrados, como moldes de conchas de animais marinhos, antigos tubos de habitação de caranguejos e o molde de um caramujo. Além do valor científico, o fóssil faz parte da história do local onde ele é encontrado. Por leis brasileiras, é considerado patrimônio natural e cultural da nação. Por isso é crime a coleta indevida e a venda de fósseis. Só pode mexer aqui quem tem autorização da Agência Nacional de Mineração. Rudá explica como era a vida marinha da época. Aqui era um mar raso, onde habitavam, tinha crocodilo marinho, raias, tubarões, várias espécies de tubarões, peixes e havia também corais, então era um mar raso de água quente e muitos invertebrados, moluscos como caramujos marinhos e mariscos. Falando assim, parece com o mar de hoje, né? A diferença é que havia crocodilos marinhos. Rudá segura o dente da espécie que viveu nesta região. O animal tinha aproximadamente 1 metro de comprimento. Essa espécie, o Guarensucus munisi, ele vivia no litoral, vivia nesse mar raso. Pelos dentes, ele se alimentava principalmente de peixes. Ele era um dos mais ameaçadores ou não? Provavelmente era um dos predadores, junto com os tubarões. Milhões de anos depois de os dinossauros e os grandes répteis marinhos reinarem no que hoje é Pernambuco, mamíferos gigantes vieram dominar a paisagem. Pelo menos 45 municípios do estado, como Caruaru, Arco Verde, Passira e São Bento do Una, têm fósseis desses animais. Os restos desses animais estavam em depósitos de rios, lagoas ou tanques naturais. Estes fósseis em exibição no Espaço Ciência, em Olinda, são de uma preguiça gigante encontrada no município de Brejo da Madre de Deus. Podia medir até 6 metros de altura e estima-se que ela tenha vivido há mais de 10 mil anos na última Era do Gelo. Eles tinham um porte bem maior, então a gente tinha tanto a megafauna como as florestas também gigantes para esses animais. Esses mamíferos foram extintos pela mudança climática e a caça predatória pelas primeiras comunidades humanas. Agora é hora de proteger o nosso passado, investindo em pesquisa, preservação e na divulgação dos fósseis.
Nosso patrimônio está espalhado em museus, dentro e fora do Brasil, e ainda tem muito conhecimento restrito apenas à comunidade científica. Além do valor científico, ele tem o valor cultural. E esse valor cultural, ele ocorre de fato quando essa informação sai da academia, né? E vai para a sociedade, é divulgada e a sociedade se apropria dela. O Espaço Ciência é um exemplo de lugar que une conhecimento e lazer e desperta a curiosidade dos visitantes. Isso aqui é um espaço de divulgação científica, né? Porque as pessoas se aproximam da realidade, da ciência, daquilo que ela vê, que aprende lá no livro.